Saudações, pessoal, estamos hoje aqui com a professora Thalita Pavarini, é um prazer aqui recebê-la aqui com a gente, né? Muito bom estar aqui com você. Ela que criou um podcast voltado especificamente para a área de enfermagem, né? Que a notícia que temos é o primeiro, né, do Brasil, que a gente saiba. Mas antes disso, eu queria te perguntar um pouco da tua trajetória profissional. Quer dizer, por que enfermagem não outra área? Né? Tem muito aluno, muito profissional, sempre quer saber o porquê das coisas. Então, por que enfermagem entrou na tua vida? Legal, eu acho que a família ela sempre tem uma contribuição muito importante. A minha mãe é uma profissional da área da enfermagem e ela trazia sempre todas as histórias com muito engajamento, com muito brilho nos olhos. Né? E aquilo eu ficava pensando, eu acho que cuidar é bem interessante, porque ela faz tão feliz. E fui acompanhando a trajetória dela, eu falei, acho que é a área da saúde. Né? Pensei nesse primeiro momento, havia me interessado inicialmente por nutrição. Fiz o técnico em nutrição e eu falei, isso não está me brilhando tantos olhos assim. Né? Eu gostaria de algo mais abrangente, né? É uma parte fundamental, mas eu gostaria de abranger um pouco mais. Quer dizer, ampliar um pouco esse leque. Né? Exatamente. E aí voltei para essa referência da minha mãe, eu falei, então vamos explorar o que é a enfermagem, né, de fato. Então a gente precisa saber, porque existe um imaginário do que é a enfermagem, e eu fui explorar um pouco mais isso. Minha mãe técnica de enfermagem, eu queria saber então o rol da enfermagem, né, que nós temos os auxiliares, os técnicos e os enfermeiros. E como é que foi esse percurso? O que você foi descobrindo que te chamou a atenção? E aí a gente vai descobrindo que a gente consegue olhar o todo. É claro que a questão saúde e doença está em volta, mas a gente olha além da doença. Então isso foi me chamando a atenção. Então você tem toda uma preocupação de você atuar na melhoria, na recuperação dessa pessoa, mas não é só isso. A pessoa é muito mais, então você tem que atender a questão do bio, psico, social e espiritual. Então a enfermagem ela tem essa possibilidade. Ela tem esse olhar holístico. Eu falei, eu tô gostando dessa linha. Aí você começou a mergulhar nesse mundo. Aí eu comecei e aí ela tinha a oportunidade de algumas vezes me levar no hospital que ela trabalhava e eu via o jeito que a equipe conversava, o jeito que a equipe conduzia, a enfermagem ali no centro das equipes, né, porque ela interliga todas as outras, porque ela fica efetivamente ao lado do paciente. Eu falei, tô gostando mais? E chegou o momento do vestibular, não é? E aí, na época que eu estava prestando vestibular, as opções eram menores em relação à qualidade, né? Então, assim, era ou pagar um valor que no momento não havia possibilidade ou prestar a pública. Falei, então vamos para a pública, porque era a possibilidade que eu tinha. E aí, eu entrei na USP, então eu sou formada pela USP, a graduação, licenciatura, mestrado e doutorado, é um casamento. Você fez toda a tua carreira universitária, acadêmica, foi toda feita lá, né? Isso, foi toda feita lá. E depois eu fiz a especialização em enfermagem do trabalho. Porque o paciente, ele verdadeiramente é o nosso foco. Mas é claro que eu também penso nos profissionais. Claro que assim, como enfermagem do trabalho, você abrange todo e qualquer tipo de profissional. Sim. Mas eu tenho sempre um olhar para esse profissional da saúde, com muito mais atenção para a enfermagem. Então, desde a graduação, todas as pesquisas que eu faço é voltada para o público da enfermagem. Então, qual que é a demanda? Sabemos que é uma profissão já reconhecida internacionalmente com um fator estressor. É uma profissão considerada estressante. E o que a gente faz com isso? Então, as pesquisas foi para melhorar em prol da enfermagem. Essa questão humanística sempre te preocupou, desde o começo da carreira, me parece. Né? Sempre. Então, assim, como foi a condição de trabalho? Como que a gente pode oferecer o melhor? Porque eu tinha muita referência da minha mãe. Por mais que ela tentasse fazer o melhor, havia algumas questões institucionais que às vezes não contribuíam tanto para o que ela queria fazer. Então, como que a gente pode lidar com isso? Né? Às vezes ela relatava dores, falei, nossa, dor. Como que você pode ter um trabalho, né? Causador, é isso? Então, trabalhei, por exemplo, no mestrado com a dor, com a lombalgia ocupacional. Então, é a dor que a sua profissão ocasiona, né? Porque nós temos a mobilização do paciente, a gente tem que mudar o paciente de decúbito, então a gente movimenta esse paciente que tem um risco de fazer uma lesão por pressão a cada 2 horas. Só que eu tenho pacientes de todos os tipos,
né? Quando eu vou fazer uma punção, todo mundo acho que já teve a oportunidade de ir numa sala de medicação e colocar o braço naquela estrutura gelada, que você fala, ai meu Deus, né? Enquanto o paciente está todo preocupado, claro. Qual que é a postura que a gente fica? Por mais rápido e habilidoso que seja um profissional, ele fica numa postura complicada. Isso pode gerar dor. Então, trabalhei com a questão da dor. E no doutorado eu fui pro estresse propriamente dito. Então, o povo estressado, foi ele que eu fui pegar. Você escolheu já pessoas, né, que não estão numa situação confortável. Isso. Então, vamos ver essa questão do estresse. Trabalhei com a equipe que trabalha com paciente oncológico. A gente sabe dessa carga emocional, né? Claro que nós temos todas as faces da enfermagem, ela tem um fator estressor, né? Porque a gente lida com o tempo. Incrivelmente, a gente está sempre atrasado. Incrivelmente, a gente pega o plantão, a coisa já está acontecendo. Você está correndo atrás, né? Um pouco essa sensação, né? Isso. Então, assim, o que a gente vai fazer para melhorar em prol do paciente? Então, a gente tem a questão do tempo, a vida ali, né? Então, tudo que interfere nisso, tudo que pode contribuir ou não para o sucesso do tratamento, da recuperação desse paciente. E a questão da oncologia, pelas cirurgias mutilantes, pelo longo tempo de internação, pela proximidade da morte, não é? Então, eu trabalhei com essa população e ofereci uma prática, porque eu sou das terapias integrativas, quem gosta dessa prática vem comigo, porque assim, é algo que está na mão do enfermeiro, ele pode executar, nós temos legislações para isso, e ele pode atender tanto o paciente, mas como eu fiz com outro profissional da enfermagem. Então eu ofereci a massagem, uma prática que todos conhecem, mas que nós conseguimos reduzir o estresse, seja por medidas de questionários validados, ou eu fiz análise do hormônio relacionado, que é o cortisol. Então, coletei cortisol, coletei um outro hormônio, a melatonina, e nós conseguimos resultado significativo. Então, eu não mudei o cenário nessa pesquisa. Continuou com aquele tipo de paciente, com aquele dimensionamento, mas o fato de atendê-lo e trabalhar especificamente um protocolo que fosse em prol do estresse, contribuiu. Inclusive hormonalmente, para não dizer que foi bacana, hormonalmente, o hormônio me disse. Quer dizer, cientificamente, aquela questão da evidência científica, você tem evidências científicas na direção da tua pesquisa. Foi por meio de um desenho, quem já teve contato sabe da complexidade, que é um ensaio clínico randomizado. É um desenho bastante estruturado, mas que ele promove nível de evidência de alta qualidade. Então, assim, foi um desafio, mas foi muito prazeroso, porque eu pude contribuir com a minha categoria. Isso é fantástico. Eu me sinto muito honrada, essa é a palavra, em contribuir com a minha categoria profissional. Porque foi a enfermagem que me trouxe, que me proporcionou toda essa trajetória. Foi pela enfermagem que eu comecei a visitar outros países, levando trabalhos científicos. Então foi por conta da enfermagem que eu conheci Estados Unidos, México, Colômbia, e assim a gente foi apresentar o que a gente faz aqui. Que eu conheci pessoas fantásticas, que eu pude contribuir com a melhora do paciente e pude contribuir com a própria categoria. E a criação do podcast vem nessa linha de divulgação do trabalho, do que vem a ser a enfermagem, da importância da enfermagem, até do pré-conceito, né? Do que é ser enfermeiro, ser enfermeiro. Perfeito. Essas são as preocupações? Isso, foi essa a linha norteadora para a criação. Era algo que eu já me espelhava em um amigo meu que criou um podcast. Falei, que interessante esse formato e a conversa. E você vê o impacto, né? O quanto que chega longe isso, porque as pessoas podem ouvir em qualquer momento do dia, né? A proposta do podcast. E eu tinha justamente essa questão, a gente lida muito com preconceito, né? Então, assim, é muito interessante como todo mundo acha que... primeiro que quando elas conversam comigo, eles não imaginam que eu sou enfermeira. Às vezes, assim, surgem das mais diversas possibilidades. É interessante isso. Ou quando eu falo com a enfermeira, então, obrigatoriamente, então você trabalha em hospital. Então você dá plantão. Tem a questão do estereótipo, né? Exato. Fugir do estereótipo. Né? Exato. Então, assim, o que sempre eu ouço muito, ou você trabalha no hospital, ou você trabalha numa unidade básica de saúde. E dentro do hospital, com certeza, só tem unidade de internação, pronto-socorro e UTI. Algumas pessoas lembram do centro cirúrgico. E é tão grande o mundo da enfermagem. É tão grande e é tão importante.
Porque o enfermeiro ele faz o gerenciamento daquele local. O gerenciamento da forma mais ampla possível. Ele tem o gerenciamento da própria equipe, os auxiliares, o técnico, mas ele tem o gerenciamento dos materiais, porque ele tem que pensar na estrutura do atendimento que ele vai proporcionar para esse paciente. Ele tem o gerenciamento do cuidado. Ele tem a sistematização da assistência da enfermagem, que é a SAI. Então ele vai lá, faz o histórico, ele faz a entrevista com esse paciente, ele faz o exame físico, tem o diagnóstico de enfermagem, tem a intervenção de enfermagem, que juntamente da equipe multidisciplinar proporcionam a melhoria, né? Claro que às vezes, por uma questão clínica do paciente, essa melhoria ela não necessariamente acontece, mas você proporciona o melhor possível para aquele paciente. E aí você impacta, porque não é só o foco na doença, é a grande beleza. Então, o paciente, quando ele, por exemplo, num cenário de internação, tem riscos. Então, ele está tratando, por exemplo, uma pneumonia. Ok. Mas ele tem o risco de uma infecção de corrente sanguínea, que eu vou gerenciar esse risco. Ele corre o risco de ter uma lesão por pressão, que eu vou gerenciar esse risco também. Ele tem risco de queda. É multifatorial, né? Exato. O paciente ele é muito mais do que a pneumonia. E aí a gente trabalha em conjunto. Ele está tratando a pneumonia, perfeito. E eu tenho que ter todo um planejamento de administrar aquele antibiótico com todas as barreiras e processos em prol da segurança do paciente. Só que de repente eu percebo que ele não está se alimentando de forma adequada. Mais então eu vou acionar a nutrição, a equipe médica, para juntos fazermos um plano. O que está acontecendo? O que está impactando? Eu fiz o meu diagnóstico, o que a gente vai fazer em prol dele? Isso num cenário hospitalar, mas eu tenho toda uma questão de, por exemplo, na atenção básica, a vacinação, um tema tão polêmico ultimamente, não é? Que existe, é claro que claramente a população é aquele momento de administrar, mas eu tenho toda uma cadeia de cuidado para garantir que que a vacina esteja em condições adequadas, um controle rigoroso de temperatura, de todo o fluxo, de você fazer toda a devolutiva para o Ministério da Saúde pelos sistemas que tem, porque afinal os nossos indicadores de saúde, nós que alimentamos isso. Então a enfermagem tem um papel fundamental, né? Inclusive os indicadores. E aí é muito interessante que para você identificar o quanto que um país ele tem condições e estrutura para manter saudável a sua população, enfermeiros entram nessa conta. Então eu tenho que ter um número adequado de enfermeiros por população, que é uma das coisas que tem acontecido, né? Esse número ele ainda não está adequado, então existe toda uma campanha para que tenha a valorização da enfermagem. Inclusive este ano, né, foi escolhido, né, o ano internacional, né, da enfermagem. Então acho que essas discussões que você coloca, mais do que nunca, elas vêm à tona, né? Exato. A necessidade, aliás, que elas venham à tona e seja ampliado esse debate. Exato. Então agora 2020 posto pela OMS, né, o ano da enfermagem, porque justamente tem a clareza dessa conta, não está fechando. É claro que a gente sabe que localmente a gente tem uma questão de empregabilidade, né, a gente tem essas questões locais, mas quando a gente está pensando em saúde pública, está faltando enfermeiro, não é? E aí, um outro motivo pelo qual tem a criação desse podcast é falar, olha, tá faltando, mas eu preciso necessariamente trabalhar no hospital? Existem tantos perfis, eu preciso necessariamente trabalhar na atenção básica? Claro que sim, mas não é? Se a gente pensar, olha como é grande, eu tenho transporte aéreo, eu preciso de um enfermeiro. Quando eu tenho que fazer um transporte com águia, não é? Eu preciso de um enfermeiro ali. E as pessoas, inclusive, em geral, não têm essa consciência, né? Não, porque fica um pouco mais diluído, né? Então eu tenho um enfermeiro que ele pode abrir uma casa de parto, tenho uma amiga que abriu casa de parto, não é? Então ela vai conduzir o parto, ela faz o pré-natal, ela conduz o parto. Então ela tem autonomia para isso. Ela vai fazer o gerenciamento, por exemplo, de uma ferida crônica. A amamentação, consultoria de amamentação, não é fácil amamentar. E é fundamental. Eu tenho enfermeiras criando startups. Então, o empreendedorismo também está presente.
eu tenho enfermeiras navegadoras, ou seja, ela vai conduzir todo o cuidado desse paciente em todas as necessidades. Para exemplificar, eu tenho um paciente oncológico. Descobriu, né, foi relatado o diagnóstico de câncer altamente impactante. Quantas consultas vai ter que fazer, quantos exames, nos mais diversos tipos e locais. E aí eu tenho um profissional que vai conduzindo e fazendo manejo de sintomas. Olha, hoje eu estou sentindo isso, eu vou para o pronto-socorro. Quer dizer, acompanha essa trajetória do paciente. Exatamente. Claro que tudo isso muito respaldado, com muita capacitação. Né? Então eu tenho enfermeira que trabalha na oncogenética, aconselhamento genético. Então é muito amplo. Então o podcast, o que eu tenho feito? Eu convido essas pessoas, me falam. Né? Em primeiro lugar, quem é você? Para ficar claro como que nós somos altamente capacitadas. Né? Então, assim, todas as pós-graduações, a associação com vários tipos de associações. Não, a formação acadêmica, a formação prática, isso. E como isso se articula, né? Exatamente. E como que é o dia a dia nas mais diversas áreas, e depois a gente sempre finaliza com uma história mostrando o quanto que ela fez diferença na vida do outro. Porque isso tem que ficar claro. Então tem as mais diversas histórias. Então tem inclusive que por meio da atuação dele, começou a aumentar a receita do hospital. Por quê? Porque o atendimento dele fez a diferença. E aí o paciente começou a seguir esse enfermeiro. Onde você vai estar? Porque eu quero você no meu tratamento. Então isso é fantástico. E isso tem que começar a aparecer. Porque isso já está posto. Mas assim... É dar visibilidade, né, para essa questão. Exatamente. E é uma troca muito singela que eu faço de valorização. É uma troca muito singela. Então, eu absolutamente valorizo tudo isso. Então, eu tenho técnicos de enfermagem, por exemplo, que o paciente trocou de instituição porque ele saiu. Isso é fantástico, porque foi o atendimento dele, o conhecimento dele que fez a diferença. Agora, para quem quiser ouvir, né, o podcast e conhecer esse caminho, eu já dei uma olhada em alguns deles, né? Deixa o caminho aqui, né, para quem está nos ouvindo, quem está nos vendo, né, para saber justamente, né, onde ouvir o podcast, em que plataformas ele está. Sim, pode deixar, eu deixo tudo, mas a gente já, se vocês quiserem já jogar na plataforma de busca, não é? Se colocar Nursecast Brasil, já vai aparecer, está disponível, por exemplo, na plataforma Spotify, Google Podcast e algumas outras. Depois aí, quando a gente soltar no ar, a gente já coloca direitinho todas as referências. Perfeito. Professora, muito obrigado pela presença, pelo carinho, pela sua fala, né, tão interessante, principalmente neste ano, né, reforçando, né, que é o ano internacional, né, da enfermagem. Então a ideia nossa, inclusive, é trazer profissionais da área, tanto aqui da Santa Casa, né, quanto da faculdade, quanto da Irmandade, quanto de outras instituições, que possam aportar, né, abrir esse leque de possibilidades do enfermeiro e combater o estereótipo, como você tão bem colocou. Obrigado mais uma vez, tá bom? Eu que agradeço. Tchau, pessoal, até a próxima.